Olá pessoal, tudo bem? Vamos respirar? Eu estou aqui para dar sequência na série de vídeos sobre a prática terapêutica do Renascimento e nós temos muito o que conversar porque existem muitos temas importantes para trabalhar dentro dessa prática que mais cresce no Brasil hoje. Mas antes de aprofundar nos temas, é indispensável falar sobre o papel do facilitador na prática do Renascimento. Mas para isso é preciso ressaltar também a pessoa que está por trás desse facilitador. Estamos falando de um ser humano que em algum momento despertou, descobriu que precisa trabalhar a sua própria vida, que precisa dialogar e dominar a sua sombra, dialogar com ela, entender, conhecer as suas dificuldades, entrar em seus quartos escuros, cuidar da sua criança interior ferida, tratar o seu trauma do nascimento e lidar com outras questões emocionais. É aquela pessoa que está em constante evolução e transformação, que busca o autoconhecimento e com isso se torna uma pessoa mais tolerante, mais amável. Estamos falando de uma pessoa que pratica a respiração do renascimento, se possível toda semana, que se encontra com outros renascedores, que se abre com as suas questões, que se permite na sua vulnerabilidade, para que ele se torne uma pessoa curada e transformada, e só assim ele poderá se tornar um facilitador de alta performance. Então, falando agora do facilitador, é aquela pessoa que quando olha para o respirante, ele sabe exatamente como é estar naquela circunstância. Sabe o que pode estar acontecendo ali, as sensações, as emoções, mas apesar disso, apesar de saber em que circunstância o respirante pode estar, ele não interpreta as emoções do respirante. Ele não se mete naquilo que o outro está sentindo. Ele não interfere no processo. Ele simplesmente está presente, observando, sabendo que o seu papel é fazer com que o seu cliente ou o seu paciente respire de forma adequada, que ele conduza o tempo da sessão e que ele perceba as nuances do comportamento do respirante para que ele possa fornecer o melhor suporte, para que a experiência do respirante seja a melhor possível. Ele está ali sabendo exatamente o que pode vir depois, observando o semblante do respirante, percebendo se ele se conectou à sessão, se ele está entrando numa barreira, se é preciso fazer uma intervenção. Tendo feito uma anamnese anteriormente, ele sabe dos aspectos, das circunstâncias, dos impeditivos que podem atrapalhar a sessão, caso o cliente ou o paciente tenha manifestado, tenha dado sinal de que alguma coisa pode acontecer. Então, o facilitador ele está ali atento a tudo que acontece, entendendo que o renascimento ele é por si só terapêutico. Ele traz por si só, através do corpo do respirante, os resultados da sessão. Então, o facilitador ele é apenas um observador e que conduz o processo. Ok? E agora, falando do terapeuta, que não é só um facilitador, mas é aquele que tem um pouco de mais conhecimento sobre psicopatologia, psicodiagnóstico, entendendo as questões que podem ter conduzido o seu cliente até ali e vai trabalhar na conversa terapêutica algumas questões. Ele pode, por que não, inserir algumas atividades, algumas outras ferramentas na prática do renascimento, entendendo que ele precisa ser o mais imparcial e passivo possível, porque a prática do renascimento ela já funciona por si só, ela já trabalha no indivíduo por si só, com o corpo do respirante. Senão é como se uma empresa tivesse 2 gerentes para gerir a mesma atividade. Imagina isso, dois gerentes dando ordens, delegando, assumindo, não funciona. Então, se a prática terapêutica ela já traz por si só resultados,
né? E o terapeuta, ele vai inserir elementos que podem atrapalhar esses resultados. Ele precisa perceber quando isso pode se tornar um problema. O terapeuta, ele pode sim atuar, mas o seu papel não é ilimitado. Por isso que antes de se tornar um terapeuta renascedor, que ali inclui ferramentas, ok? Comandos verbais, ou algum tipo de música, ou no final uma prática de sound healing, mas no final da sessão, depois que a sessão já acabou, ali na parte da integração, um aroma para que finalize a sessão. Então, são elementos que podem ser inseridos, mas que o terapeuta renascedor, ele se perceba, antes de tudo, um facilitador. Uma pessoa que observa, que está atento. E antes de ser facilitador, que seja um respirante, que esteja no seu próprio processo de cura. Que perceba as suas próprias características e como é importante não ter elementos inseridos por um terapeuta no seu processo. E assim como ele deseja o seu próprio processo de transformação, que seja de forma mais limpa possível, ele também vai se tornar um facilitador que respeita o espaço do outro. E também atuando como terapeuta renascedor, ele vai estar atento aos detalhes e sabendo quando ele pode atuar e quando ele não pode. E então, se você ficou com alguma dúvida sobre qual é o papel do facilitador, deixa a sua pergunta aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com alguém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.